Bom dia a todos, com a paz do nosso grande Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador das nossas vidas. Nós louvamos ao nosso Deus porque, pela tua imensa misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de nós nos levantarmos da nossa cama, do nosso leito, para podermos ter mais um dia que, com certeza, com as suas ricas bênçãos sobre o nosso ser, sobre o nosso lar, a nossa família, sobre o nosso trabalho, nossos estudos. Que Deus ele continue nos abençoando pela tua bondade e misericórdia e abençoando a tua vida também. Você que vê este vídeo, que vai ouvir esta palavra que eu estarei ministrando nesses poucos minutos, só uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de deixar neste dia de hoje para o teu coração, ok? No livro de 1 Samuel, me chamou muita atenção o versículo, já muito conhecido nosso, mas hoje pela manhã esse versículo chamava a minha atenção e eu fui meditar nessa palavra e eu observei que tem muito a ver com a nossa vivência, o nosso dia a dia. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, somente a parte B, diz assim a palavra do Senhor: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia nos ensina que nesta passagem bíblica, que começa no capítulo 7, que o povo de Israel, eles estavam distante de Deus. O povo de Israel já não buscava mais a Deus como se deveria estar buscando. E a Bíblia nos mostra aqui dentro desta palavra que os problemas começaram a vir sobre a cidade de Israel, sobre o povo judeu, e o povo se achegou a Samuel, que era o profeta da época, e começou a falar com Samuel: Samuel, por que sobrevêm tantos problemas? E Samuel vai lá e diz para ele, fala assim: porque vocês distanciaram do Senhor. É como se dissesse da seguinte forma: Deus, o Senhor aí no céu e eu aqui na terra, e eu tomo conta da minha vida. E é interessante, uma coisa muito interessante do nosso Deus, é que o nosso Deus, ele nos dá liberdade, ele nos dá o livre-arbítrio. Eu amo a palavra do Senhor, porque Deus, ele não nos obriga a estar aos pés dele, ele não nos obriga em adorá-lo, mas isso tem que ser algo voluntário. A Bíblia diz, Jesus diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. É diferente do inimigo das nossas almas. No livro de João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, e é o que nós mais temos visto nesses últimos tempos. Mas é interessante aqui, porque Samuel ele aconselha ao povo o seguinte: olha, se voltem novamente para Deus, busquem a Deus em primeiro lugar, deixa tudo aquilo que vocês fazem que vos distancia do Senhor, deixa os vossos deuses estranhos, deixe de adorar aquilo que não vai lhes trazer retorno, aquilo que não lhes responde na hora da necessidade, na hora da dificuldade. E assim o povo fez. E é interessante que Deus ele é tão amoroso, porque Deus ele não olha o que nós fizemos lá atrás, ele não olha o que nós estamos fazendo de errado, uma da vez que nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões. E a Bíblia diz que então o povo se arrepende e o povo diz para Samuel: Samuel, intercede por nós diante de Deus, para que Deus ele venha nos ouvir. E a Bíblia nos diz que então Samuel ele mata um cordeirinho para fazer um sacrifício ao Senhor, para apresentar para o Senhor. E a Bíblia nos diz que então Deus agora ouve a oração de Samuel. A Bíblia nos diz que Deus agora começa a se manifestar para o povo de Israel. E agora os inimigos do povo de Israel, que eram os filisteus até então, agora começa a se levantar, porque observa que o povo de Israel está se reunindo para invocar o nome do Senhor. E agora o povo de Israel agora começa a clamar, a buscar a Deus, porém eles novamente falham em algo. Porque quando eles se voltam a buscar a Deus, o inimigo ele se levanta, que é os filisteus,
para guerrear contra o povo de Israel. E o povo de Israel, eles começam a ficar temerosos, com medo, e eles começam a falar: Samuel, continue clamando, busque a Deus por nós, porque os filisteus estão vindo contra nós. A Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se a tua visão, se a tua mente, se o teu coração, se os teus olhos estão firmados em Deus, confia somente nele, porque a vitória ela é certa. Samuel, ele não estava olhando para o problema, ele não estava olhando para os filisteus, mas Samuel estava olhando para o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que é o único que pode dar a última palavra, aquele que tem o poder de cessar todo tipo de tempestade ou dificuldade na nossa vida. A Bíblia diz que Samuel, ele continuou orando e clamando, e a Bíblia nos ensina que houve Deus enviou um grande trovão, e aquela guerra se cessou. A Bíblia diz que então os israelitas viram que Deus era com eles, e agora a peleja se inverteu. Agora o povo de Israel que vai atrás dos filisteus, e os filisteus agora partem retirada, fugindo, correndo. Você que tiver um tempo, leia este capítulo que você vai entender, porque eu ainda não cheguei onde eu quero. Então estou dando só uma introdução. E a Bíblia nos mostra que o povo de Israel agora, eles começam a ir atrás dos filisteus. E é interessante que quando os filisteus fogem, muitos perderam as suas vidas, os filisteus, porque perderam aquela batalha. E então, depois daquela grande vitória, agora Samuel, ele traz o testemunho do que Deus ele fez, da grandeza que Deus ele fez. Agora Samuel reúne o povo de Israel depois da grande vitória, chama o povo, pede para pegar uma pedra, nesse capítulo 7 mesmo vocês vão observar isso, né? No versículo de número 12 você vai conseguir observar isso, e colocou e erigiu aquela pedra como se fosse uma testemunha da vitória que Deus deu naquele campo de batalha. Então é interessante que Samuel, ele testificou da grandeza, da batalha e da vitória que Deus os concedeu. Quando eles agora eregem aquela pedra, a Bíblia nos mostra que Samuel reúne o povo e expressa essa palavra: até aqui o Senhor nos ajudou. E é interessante porque muitas das vezes nós passamos por muitas batalhas, por muitas dificuldades, mas se tanto eu quanto você, nós olharmos para a cruz do Calvário, aonde Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vitória em todas as ocasiões da nossa vida, tanto na parte material quanto na parte espiritual. No livro de Romanos você vai observar que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Roma da seguinte forma: mas entre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas para que eu e você possamos ser vencedores, tenhamos que estar enxertados, ligados na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é as Sagradas Escrituras. Samuel, ele estava constantemente buscando a Deus, pedindo a direção do Senhor, e Deus lhe deu a estratégia. Assim também Deus, ele quer nos dar estratégia. É certo que nós tivemos, todos nós, acho difícil alguém não ter passado algum tipo de situação difícil essa semana, tristeza, ou até mesmo traição, né, dificuldades, mas eu tenho uma palavra de Deus. O início da semana iniciou-se no domingo, hoje já é sexta-feira, amanhã finda-se esta semana, mas eu quero te dizer, você chegou até aqui, porque Deus, ele tem te ajudado. Por mais das dificuldades que você tem passado, por mais dos problemas que você tem passado, olha para você, você ainda está de pé. E se você está de pé, porque Deus, ele tem te ajudado. Deus, ele tem te fortalecido. Deus, ele tem lhe dado fôlego de vida. Então que nós sejamos gratos, assim como foi Samuel. Ele foi grato a Deus pelo livramento. E mesmo antes do livramento,
Samuel, ele não inclinou o teu coração a reclamar, a murmurar. Samuel estava vivendo naquela época do povo de Israel uma crise espiritual. Ele tinha todo motivo de olhar para trás, ele tinha todo motivo para desanimar, porque só ele buscava Deus. Ele tinha todo motivo de jogar tudo para o alto. Mas não, Samuel confiou no Senhor. Samuel continuou buscando a Deus, até ele ouvir a voz de Deus. Hoje nós passamos por uma dificuldade incrível, porque nós buscamos a Deus, oramos, e muitas das vezes Deus não responde no momento que nós queremos, então nós já jogamos a toalha, já desistimos, e não é assim que funciona. Jesus, certa feita, ele diz da seguinte forma: sem mim nada podeis fazer. Uma coisa que Deus ele não concorda, que Deus ele não aceita, e no teu linguajar, vou falar de uma forma, em um linguajar que você entenda, Deus não está nem aí. A real é essa. Essas pessoas que ficam de mimimi, porque não dá, choramingando. Deus é Deus. Deus, ele não depende de você, mas eu e você, nós dependemos de Deus. E Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para a tua vida. Se você chegou até aqui, foi porque Deus te ajudou. E muitas vitórias ainda Deus, ele tem para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Deus, ele quer com um imenso poder e graça e misericórdia entrar dentro do nosso lar. Ele quer abençoar o nosso lar, nossa família. Quer nos abençoar no nosso trabalho. Quer nos abençoar no nosso dia a dia. Olha o que Deus falou para Josué. Medita no livro desta lei, que é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras. E assim fará prosperar os teus caminhos, tanto a ti como aqueles que estão contigo. E aonde colocaram pisar a planta dos teus pés, aí prosperará. Então fique firmado na palavra do Senhor. Não olhe com os olhos carnais o que está acontecendo, mas olhe para os olhos da fé e acredite que Deus, ele está no controle da situação. Acredite que o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, ele ainda está dentro do teu barco. E é ele que acalma a tempestade. É ele que diz para o vento se calar. Então não desanima, não pare, porque até aqui o Senhor lhe ajudou e vai continuar lhe ajudando. Então levante tua cabeça, erga tua cabeça, se põe diante do Senhor, busque ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel falou para o povo, para que o povo viesse se voltar novamente para Deus, para que o povo viesse novamente rogar, suplicar, pedir o perdão pelos pecados, por aquilo que eles têm feito, que tem desagradado ao Senhor. Eu tenho certeza que esta palavra, esta porção da palavra, ela tem um endereço certo. Eu tenho certeza que esta palavra, Deus, ele está falando contigo. Se reconcilia com o Senhor, busque novamente a Deus, termina de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e o nome dele vai ser glorificado. E aí Deus vai começar a pelejar a tua causa, porque muitas das vezes nós paramos no meio do caminho, muitas das vezes nós desanimamos, e Deus ele não se agrada disso. Então Samuel voltou-se, ele foi realista com o povo. Deixa as coisas que fez vocês se distanciar de Deus. Deixa os deuses estranhos. Deixa tudo aquilo o qual seus corações está apegado e se apegue com o Senhor. Eu não estou falando para que você se torne um fanático, não. O que eu estou querendo lhe dizer é que você coloque Deus em primeiro plano na tua vida. E quando fala-se de colocar Deus em primeiro plano, é realmente colocar Deus em primeiro plano. Não é fazer como muitos falam, eu tenho Deus no coração, eu tenho Jesus no coração. Deixa eu te falar, Deus, né, Jesus é açougueiro para aquele coração. Açougueiro que gosta de coração de boi, de porco. Mas Deus não. Deus ele quer o teu corpo, tua alma e teu espírito. Deus ele quer uma verdadeira adoração. Deus quer que você aprenda a palavra dele para poder se sobressair no meio das dificuldades, dos problemas. E o principal, entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela tua vida. E ele quer salvar a tua alma. E um dia você poder entrar nas mansões celestiais, que é o reino do céu, que é uma palavra que hoje não é mais se pregada, sobre a salvação, sobre o homem largar os seus pecados, toda impureza, toda lascívia, toda pornografia, e render-se ao Senhor e Criador dos céus e da terra.
E aí você vai poder falar como Samuel aqui falou, até aqui nos ajudou o Senhor, porque sabia Samuel o Deus ao qual ele servia, sabia Samuel o Deus ao qual ele estava buscando, e nada o abalava, porque a fé dele não estava no homem, a fé dele não estava nas coisas desta terra, mas a fé dele estava no Criador dos céus e da terra. E quando assim ele o fez, Deus deu vitória para ele aqui na terra e ainda verá as mansões celestiais. Fica com a porção desta palavra, creia na tua vitória, porque até aqui, hoje, o Senhor tem lhe ajudado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Espírito Santo a cada dia ele possa falar mais e mais ao teu coração e te convencer que você precisa se voltar novamente para o Senhor ou aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça, vitória e tenha um excelente final de semana em nome de Jesus Cristo.